Luiz Carlos Scherer, Camaquã, 1934, no século passado. Claro. Não tenho médicos na família, mas Camaquã era uma cidade de interior, né? Nós tínhamos, meus pais, convívio com os médicos de lá, né? Amizade com eles, e eram muito ligados. E eu acho que o estalo me deu uma ocasião que a minha mãe esteve doente, né? Teve com muita dor, e eu, como criança, interpretei aquilo como a possibilidade de morte dela, né? Então, nunca esqueço a cena do médico ter chegado em casa e ter resolvido o problema, né? Isso é uma coisa que me marcou muito, essa presença, essa magia, né? do médico, pelo menos na minha interpretação naquela idade, né? Eu acredito que isso aí ajudou. E os meus pais sempre tinham muita vontade que eu estudasse medicina. Era a única que tinha, né? Era a URGS, né? Eu me formei em 60. As aulas eram... A gente tinha muita motivação porque, dependendo da época, dependendo do período da faculdade, no início, né, no momento que a gente passou a frequentar as cadeiras de clínica, então a gente teve modelos, né? Professores que eram modelos que nos influenciaram muito, né? Do idealismo, da vontade de fazer uma boa medicina, né? Então, porém, naquela época não havia assim oportunidade da gente fazer residência, né? Então, como eu tinha aquela ideia de trabalhar no interior, né? Sempre a minha, pensar em trabalhar numa cidade pequena, né? E fazer medicina numa cidade pequena. Então eu tive uma inquietude muito grande. Quando passei do primeiro para o segundo ano de medicina, eu já entrei, no Natal eu já fiz plantão no pronto-socorro particular, que funcionava ali em frente à Santa Casa. E passei a frequentar, com a experiência de emergência, no pronto-socorro particular, aquela coisa toda, eu já fui também entrando em outros serviços da Santa Casa, porque as aulas, quando começaram as aulas de clínica, né, eram todas ali dentro da Santa Casa. Então eu frequentava as enfermarias, os serviços, e fui fazendo ginecologia, cardiologia, né, cirurgia. Depois trabalhei no pronto-socorro particular durante 5 anos e fiz concurso no pronto-socorro municipal. Então fiquei com uma experiência bastante intensa, bastante importante da medicina de urgência. E essa minha inquietude me fazia com que eu, no pronto-socorro, quando não tinha serviço numa especialidade, eu ia para outra, né? Então eu estava sempre buscando o que fazer e ter experiências. E isso me deu uma experiência, inclusive, no auxílio de cirurgia neurológica, acidente crânioencefálico, até cirurgia de crânio, com o Dr. Mário Coutinho, era professor, e o Dr. Mário Coutinho de família aqui de Santa Vitória, que eu fui saber depois, né? Eu auxiliava eles em cirurgias, né? O Dr. Jorge Fonsequeli, que começou a cirurgia de mão, né? Naquele tempo cortar uma mão era uma coisa muito fácil. Ele começou a incentivar a recuperação da mão, dos acidentes de mão, né? Então foi uma época histórica da medicina na questão do reaproveitamento da cirurgia da mão, né? E isso tudo eu participava muito com ele, né? E em função disso, em função dessa participação na cirurgia de mão, o Dr. Jorge Fonsequeli fazia cursos para médicos do interior. E eu frequentava também o serviço de queimados, porque fazia um enxerto de pele, aquelas coisas todas, né? Era o único serviço de queimado que havia, era o pronto-socorro de Porto Alegre. E o pessoal não gostava de entrar lá, porque era um sofrimento enorme, um mau cheiro, aquelas
aquele tudo fétido, né? Sim. E eu tive uma experiência muito importante na parte de queimados. E como ele dava esses cursos, e nos últimos tempos no pronto-socorro eu fazia parte de demonstração na cirurgia de enxerto de pele, essas coisas, um dos médicos do interior, frequentando o curso, me conheceu e soube que eu era doutorando, né? E quis me pedir uma informação, me tratou como médico. Eu digo, não, eu sou estudante ainda. Ué, mas onde é que vai trabalhar? Aí a conversa já mudou, né? Não, mas então vai trabalhar na minha cidade. Então era um médico daqui de Santa Vitória, que estava fazendo o curso, me conheceu, me convidou, e isso me trouxe para Santa Vitória, que eu não sabia nem onde é que ficava. Nos últimos 2 anos da Faculdade de Medicina, eu fazia 4 plantões de 24 horas por semana. Porque eu não queria ir para o interior fazendo tudo, eu queria ir para o interior sabendo as minhas limitações, até onde eu podia ir sem prejudicar o meu paciente. Claro, Né? claro. E isso me inseriu muito bem em Santa Vitória, porque Santa Vitória era uma ilha naquela época. Para ir daqui a Pelotas, tu levava 24 horas. Era a estrada do inferno. Eu, quando ia para Pelotas, ia pela beira do mar. Não é? Eu, quando ia para Pelotas, eu pedia informação para as pessoas que tinham dirigido ônibus, que trafegavam pela praia e conheciam as marés que subia e descia. Eu ia lá, como é que está o vento? A maré está baixando, está subindo? Não, toque que dá. Né? Mas às vezes na metade do caminho a maré subia e eu acabava em cima dos cômodos. Né? E quando eu vim para cá, eu vim com conceitos novos de urgência, de emergência, né? Então foi muito importante, né? E isso me fez com que eu fizesse 50 anos de medicina de urgência. Né? Então a minha vida era da minha família toda assim, toda completamente, até me dissocializei, porque eu estava sempre em função da urgência, me convidavam para o casamento, não me dava tempo de ir, né? Uma vez fui padrinho de casamento, não pude nem ser o padrinho do casamento, porque sempre era imprevisível o próximo momento. Né? Claro. Fazia obstetrícia também, né? E fazia pronto-socorro e fazia a medicina, a cirurgia de urgência. O doutor Flor estava saindo nesse momento, até um argumento do doutor Francisco Oswaldo Anselmo, que foi prefeito aqui, foi esse médico que foi fazer o curso lá em Porto Alegre e que me convidou. E disse, não, tem um cirurgião lá que está saindo, né? Não vamos ter cirurgião. E eu digo, não, fique tranquilo que eu vou lá lhe visitar. E efetivamente terminei, me formei no dia 16 de dezembro e na noite de 25 de dezembro eu estava em Santa Vitória e vim conhecer Santa Vitória. Mas existiam aí 4 médicos, né? Um recém-formado, que foi de uma turma anterior à minha, e outros mais antigos. Uma pediatra, uma médica que fazia clínica e pediatria, um outro que fazia cirurgia também, e outro clínico, né? E o doutor Oswaldo, que era clínico e era sanitarista, era o chefe do posto de saúde. Eu fui bem recebido. Fui bem recebido porque eu estava sempre pronto para ajudar os colegas, né? Sempre pronto para qualquer emergência, junto com eles. Camaquã, o meu pai tinha propriedades lá, né? Mas eu não quis trabalhar em Camaquã porque havia um problema entre os colegas, uma animosidade muito séria. E aquilo me preocupava, eu digo, eu não vou começar a trabalhar num lugar onde onde os médicos que estão aí para cuidar dos pacientes e tudo, tem diferenças entre si, que tem problemas. Quando eu vim para conhecer Santa Vitória, eu dormi na noite de Natal em Pelotas, onde eu tinha uns parentes. E esses meus parentes ficaram sabendo do que eu estava fazendo, eu vim com meu pai e a minha mãe, fomos para a casa dos parentes e eles, sabendo do que eu vinha fazer aqui, me perguntaram, não, mas para aí um pouquinho, por que tu vai para Santa Vitória? Por que tu não ficas em Pelotas? Mas por quê? Porque aqui houve uma briga da beneficência portuguesa com a Santa Casa. E os médicos se retiraram todos da Santa Casa e foram para a beneficência portuguesa. Na Santa Casa só está o Dr. João Xavier, sozinho dentro da Santa Casa, e o Dr. João Xavier, o filho dele é namorado da minha filha,
E eu quero que tu vá lá conhecer o Dr. João lá, que ele está lá, morando lá dentro da Santa Casa. Digo, olha, vamos lá conhecer. Fui lá, me mostrou a Santa Casa toda e tal, e me fez um convite, né? Um convite extremamente tentador, porque eu era de pegar de tudo que era lado, né? Então, o Dr. João me convidou e eu pensei, né? Digo, não, eu vou a Santa Vitória e vou pensar. E vim a Santa Vitória mas já com uma ideia. Eu não vou começar a minha vida profissional aproveitando a oportunidade de uma decidência médica, me incompatibilizando. Seria a maior chance da minha vida. Bom, seria a maior chance. Mas eu começar numa circunstância em que os colegas estavam em litígio, uma situação assim. Eu senti como se eu fosse um oportunista, né? Então, eu não aceitei essa proposta que para mim seria, eu seria um médico, se fui mais ou menos, eu seria muito melhor do que fui, né, se tivesse feito lá, porque ia ter oportunidade de me atualizar muito mais perto de Porto Alegre, de outros centros, né? E escolhi Santa Vitória e não aceitei Pelotas por causa disso.